Oi, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Hoje a gente vai começar nossa aula de organela celular, que é uma aula incrível em que a gente usa o PVB como exemplo para fixar. Foi uma ideia que eu tive ano passado, deu super certo. O elenco desse ano não é tão bom, mas vamos torcer pra dar certo. Talvez a gente tenha algumas polêmicas na minha escolha, talvez. Mas aí vocês sabem o que vocês fazem, dão aquele like, comentam quem vocês colocariam de frente às organelas, tá? Lembrando que essa aula é dividida em duas partes, pra não ficar uma aula tão pesada que nem da membrana plasmática, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, se a gente vai falar de organela, a gente tem que saber falar o que são as organelas celulares, né? São estruturas presentes nas células que realizam diversas funções. Ótimo. Uma coisa que eu gosto de falar de superorganela é que elas são pequenos órgãos celulares. Tipo, se a gente tem um corpo, a gente tem órgão, tipo intestino, coração, pulmão, a célula tem seus órgãos dentro, que são as organelas. Então, cada organela tem uma função específica. Elas estão localizadas dentro da célula e estão envolvidas pelo citosol. E como no nosso organismo, elas possuem formas diferentes e a função também. Então elas não são todas iguais e por consequência, se a gente sabe que na bio forma tem relação com a função, elas consequentemente têm funções diferentes. Então o que é o citosol, o citoplasma? Bom, o citoplasma, a função principal dele é fornecer sustentação esquelética para uma célula. Composta por filamentos e túbulos proteicos. Isso, a parte de filamentos e túbulos proteicos, a gente vê semana que vem. Mas é o que está no meio da célula, tá? Além disso, todo o conjunto de estrutura mergulhados no citosol, eles têm bastante dinamismo. Então, o citosol, ele é responsável, como ele é um material fluido, ele que vai conceber essa fluidez para a célula, tá? As células eucariontes têm uma estrutura mais complexa e seu citoplasma, além de ser preenchido por citosol, apresenta as organelas. E uma rede de filamentos chamada citoesqueleto. Citoesqueleto eu coloquei como organela pra gente falar semana que vem. Mas hoje a gente vai ver algumas. Bom, então, do que o citoplasma ele é constituído? Basicamente por água, sais minerais, proteínas, açúcares e aminoácidos. E corresponde a cerca de 50% do volume da célula. O citosol é responsável por grande parte das reações químicas no metabolismo celular, onde ocorre a glicólise e a biossíntese de açúcar. Então, é o que está ali no meio, é o que vai ser o caminho, vai contribuir para o caminho. Então, não adianta nada eu ter uma célula cheia de ar. Eu preciso de um líquido onde as coisas vão poder andar. Então, eu tenho açúcar livre, proteína livre, e isso dá uma característica para a célula. Importante, o citoplasma, o nome mais famoso do citoplasma hoje atualmente é citoplasma, mas vocês podem encontrar em livro, material didático chamando de citosol ou hialoplasma. Tudo isso é a mesma coisa, mas isso pode confundir a cabeça de vocês, como confunde a minha às vezes. Então, no citosol que ocorre a produção através de reações químicas de moléculas que formam a estrutura celular. Não é necessariamente tudo que acontece nas organelas, tá? Principalmente quando a gente for ver ciclo de Krebs, respiração celular, muita coisa acontece no citoplasma. E é no hialoplasma que ocorre o armazenamento de substâncias de reserva. Então ele faz muita coisa. Aqui, ó, é uma foto, um esquema 2D, 3D da célula. Aqui a gente tem algumas organelas, mas tá vendo esse espaço aqui, amarelo, que preenche tudo? É o citoplasma, tá? Então, depois da aula que vem a gente vai ver um vídeo que a gente vai ver todas as organelas. E aí vai ficar mais claro. Mas é basicamente o líquido que tá aqui dentro. E não é líquido, é mais meio pastoso, sabe? Bom, e aí quando a gente for falar de organelas, a gente tem que ter uma lista para saber quais são as organelas, né? Então, ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomos, citoesqueleto, centrossomos, cílios e flagelos, que são uma especialização da membrana, mas como eles derivam dos centríolos e tem relação com o citoesqueleto, a gente conversa de novo, e o núcleo. É bastante coisa. Mas
é tranquilo, vocês vão ver. Por isso que eu dividi, pra gente poder falar com mais calma e não precisar correr tanto com a aula, não ficar tão extensa. Bom, primeira organela, eu considero ela uma das mais importantes. E é o ribossomo. A função dele é sintetizar proteínas através do RNA mensageiro. Então, quando a gente vai ver tradução e transcrição de proteínas, o ribossomo ele vai ser a estrela da situação. Mas eles são os pequenos pontinhos aqui, ó. Ninguém dá nada por eles, todo mundo confunde eles. Mas o ribossomo que vai sintetizar proteína. E como eu já falei pra vocês, proteína é tudo nessa vida. Então, esse carinha aí tem uma função muito especial. Aí ele sintetiza também proteínas que serão usadas no próprio citosol e eles podem aparecer soltos no citoplasma ou anexado ao retículo endoplasmático, tá? Que é a próxima organela. E aí, gente, quem vocês acham que eu escolhi para ser o ribossomo? Quem do BBB 21 me lembra o ribossomo? Tchananã, tchananã. Arthur! Arthur! Por que o Arthur? Primeiro, o Arthur é crossfiteiro. Deve ter tomado muito whey na vida para produzir proteína. Isso é um estigma, mas não podia perder a piada. O Arthur no BBB 21, gente, ele teve uma trajetória muito diferenciada. Ele foi ficando e foi ficando, e ele teve presente em alguns momentos muito importantes. A relação dele com o Projota, a relação dele com a Carla, deu uma movimentada na situação. Ele produziu algum conteúdo que movimentou a casa. Então, é por isso que eu escolhi o Arthur, fora que ele é crossfiteiro. Então, eu penso em proteína, eu penso em crossfit, eu penso em Arthur. Que também deu uma movimentada na casa, tá? Não adiantava nada ele ser crossfiteiro e não movimentar nada. Então, é o Arthur. Depois, não esqueçam de comentar para ver se vocês concordam com a minha analogia. Retículo endoplasmático. É uma organela exclusiva das células eucariontes. Por quê? O retículo endoplasmático ele tem uma relação intrínseca com o núcleo. Aqui, ó, a gente tem o núcleo. E aqui, acoplado nele, a gente tem o retículo endoplasmático. Tanto o liso quanto o rugoso. A gente vai ver na próxima slide as funções. Mas ele fica anexo ao núcleo. Então, é por isso que ele é exclusivo. Porque nas procariontes eles não têm núcleo. Então, eles não têm como ter retículo endoplasmático. É constituído por uma rede de túbulos e vesículas achatadas. Tá? É isso. Aqui é o rugoso e o liso. Para vocês verem a diferença microscopicamente. Portanto, é que eu não posso falar a diferença entre eles. Mas, basicamente, a diferença entre o rugoso e o liso é que o rugoso ele tem os ribossomos associados. Então, ele tem esse aspecto aqui de grânulo, ó. Coisa que o liso não tem. O liso, ele é só o retículo endoplasmático. E aí, quem do BBB será que eu escolhi? Tchananã! O Gil e a Sara. Por quê? Eu falei pra vocês que o retículo endoplasmático tem uma relação direta com o núcleo. E, nossa, o núcleo vocês vão adorar. Ou não. Mas o retículo endoplasmático tem uma função muito séria na célula. Ele está ligado à maior parte dos processos nucleares, porque uma das funções dele é transporte de substância. Então, em determinado momento do BBB, todos achamos que a Sara ia vencer ou o Gil. E o Gil tá aí até hoje. Se tudo der certo, ele vai para o final. Então, eles tiveram uma relação muito importante ao longo da trajetória do programa. E foi por isso que eu escolhi eles, porque eles tiveram uma função dentro do programa. Eles desmascararam a Carol Conká, eles conseguiram tirar a Carol Conká. Eles foram segregados em um determinado momento e eles tiveram uma função muito ativa. E as melhores tretas aconteceram com o Gil. Então, é por isso que eu escolhi eles. E fora que eles são uma dupla, então, para ser retículo endoplasmático eu tinha que escolher uma dupla. Das duplas juntas, eu entendo que o Gil e a Sara eram a melhor característica. Mas é isso. Mas lembra, retículo endoplasmático é muito importante, tem relação com o núcleo. E quais são as funções? Síntese de proteínas. O retículo endoplasmático ele sintetiza a proteína no rugoso e o liso sintetiza lipídios e esteroides.
porque ele não tem proteína, tá? A síntese de proteínas pelo retículo endoplasmático, geralmente eles vão ser exportados para o meio extracelular. Mas geralmente, tá? Não é necessariamente, mas o que vai ser usado geralmente no meio intracelular é o ribossoma e no extra o retículo endoplasmático. Eles também fazem o armazenamento de substâncias com a pinocitose. Eles fazem parte do transporte de circulação intracelular e auxiliam nessa parte de secreção no meio. Então, eles vão ter uma relação direta com o complexo de Golgi, mas aí fica para a próxima aula. E o retículo endoplasmático liso tem uma relação direta com a detoxificação, para transformar drogas insolúveis em solúveis, por alterações químicas. Esse é o retículo endoplasmático liso, tá? Mas, basicamente, o retículo endoplasmático sintetiza e transporta. E aí, gente, lisossomo, pra mim, o lisossomo é uma das organelas mais importantes da célula. Por quê? Eles são constituídos por uma membrana lipoproteica e por dentro são enzimas. Enzimas são proteínas, por isso que proteína é tudo. Tem como função fazer a digestão, entre aspas, tá? De células danificadas, bactérias e organelas. Basicamente, tudo que não está funcionando, o lisossomo auxilia na digestão. Essa função pode ser autofágica ou heterofágica. Autofágica é quando ele faz a limpeza dele mesmo, dentro da célula, ou heterofágica é quando ele limpa o meio extracelular. E tem capacidade de iniciar a autólise, que é a morte celular. E aí, gente, quem será? Esse eu acho que muita gente vai discordar, mas eu vou ficar com o meu ponto até o fim. Juliette. Por quê? Ninguém dá nada pelo lisossomo no começo. Todo mundo confunde com o ribossomo, com o peroxissomo, e foi meio que aconteceu com a Juliette. No começo, não sei o que, depois ela foi sendo esquecida e agora, né, virou o que virou. Então, fora o que ela ajudou a tirar os principais vilões dessa edição, então, e a Juliette movimentou bastante dentro da casa. Faz tempo que não movimenta mais, porque não tem, o jogo acabou faz tempo. Mas ela tem essa função, por isso que eu escolhi a Juliette. E os peroxissomos? Os peroxissomos, eles não são uma das organelas mais importantes, porque ele tem uma função muito específica. Ele é também revestido por uma membrana com lipoproteína e ela apresenta enzimas também, só que nesse caso é a catalase. Qual é a função principal do peroxissomo? Eles têm como função degradar o peróxido de oxigênio, que é acetona, H2O2, sem afetar, porque o peróxido de oxigênio ele é tóxico. Então, a célula precisa de arrumar um jeito de degradar essa substância. E aí são os peroxissomos. É uma organela que ela tem relação direta com o retículo endoplasmático liso, mas a única função é degradar peróxido de hidrogênio. E aí, gente, eu escolhi a Thaís. Por quê? Porque a Thaís não participou muito do programa, né? A gente sempre esquece de alguém. E aí, nesse caso, eu escolhi a Thaís. Podia ter sido a Poca, mas a Thaís eu achei mais representativa. Então, assim, é por isso que a gente sempre esquece. E exercício. No bloco superior abaixo, que nesse caso é esse aqui, são citadas suas estruturas celulares e no inferior, características dessas estruturas. Aqui, associe corretamente os blocos. 1 é lisossomo e 2 ribossomo. Vamos lá. Caneta. Estão presentes nos procariontes. Realizam digestão de nutrientes. Que, né, lisossomo. Realizam autofagia. Constituem subunidade de tamanho distinto. 2. Porque o ribossomo pra mim é tipo o Baymax, sabe? Que é um corpão grande e uma cabeça pequena. Então, é tipo isso, o ribossomo. É que toda vez que eu penso em um ribossomo, eu só consigo pensar no Baymax. Bom, vamos lá. Aqui não pode ser, porque a gente definiu que é 2. Então, 1 também não pode ser. 1 2 2, não. 1 2 2 2, não. Então, por consequência, só pode ser 2. E sim, gente, procarionte tem ribossomo, que são eles que vão sintetizar toda a proteína. Porque lembra, procarionte não tem
é retículo endoplasmático rugoso. Então, por consequência, tem que sintetizar a proteína, então sintetiza através do ribossomo. Alternativa E de elefante. 2. Assinale a alternativa correta quanto à célula. O peroxissomo é responsável pelo armazenamento das proteínas ligadas ao peróxido de nitrogênio e é constituído por uma rede de túbulos separados. Nossa, gente, não. Primeiro é hidrogênio e não é uma rede de túbulos separados. O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar proteínas e é constituído por uma rede de túbulos separados. Não, liso sintetiza lipídio, não proteína. O retículo endoplasmático rugoso possui a função de sintetizar proteínas e é constituído por uma rede de túbulos interconectados que se comunicam com o envoltório celular. Perfeito. O lisossomo possui a função de sintetizar lipídio e é constituído por uma rede de lipídios. Nossa, gente, não. Tananã. C. Esse aqui é uma questão dissertativa porque sim. Porque fala de lisossomo e eu falei pra vocês que lisossomo é muito importante. Então, vocês pausam, tá? E aí vocês respondem e eu vou jogar o gabarito. Depois, se vocês quiserem, a gente até discute o que vocês colocaram e tal. Certas doenças hereditárias decorrem da falta de enzimas lisossômicas. Nestes casos, substâncias orgânicas complexas acumulam-se no interior dos lisossomos e formam grandes inclusões que prejudicam o funcionamento das células. No caso, vocês só precisam responder a B, tá? O que são lisossomos e como eles contribuem para o bom funcionamento de nossa célula? Dá aquela pausada. Esperar uns 3 segundos. Vou jogar o gabarito. Lisossomos são organoides ou organelas, tá? Aí vocês podem escolher. Usa mais organela. Em 2003 se usava organoides. Intracelulares que executam a digestão do material endógeno e exógeno. Só isso. Porque eles fazem essa digestão. E a B não precisa responder porque é de doença hereditária, genética. 4. Os sapos passam por uma metamorfose complexa. Os girinos apresentam caudas e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o ribossomo, não, porque sintetiza proteína. Peroxissomo, não, porque não tem relação com peróxido de hidrogênio. Complexo de Golgi, não, porque a gente não viu. Retículo endoplasmático, não, porque ele faz síntese. Quem degrada é lisossomo. Em algumas células de defesa é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato que essas organelas realizam respiração celular? Não. Fornecendo mais energia para as células de defesa? Totalmente errado. Realizam a produção de proteínas necessárias? Não. Garante a produção de lipídios, moléculas que oferecem energia para a célula? Não. Realizam oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio? Não. Realizam digestão intracelular. Ai, gente, o gabarito está errado, tá? Isso sempre acontece. É a alternativa D de dado. Porque fazem fagocitose. Lembra que tem o link com a aula passada de fagocitose? Então. Os isótopos radioativos permitem que se marque o trajeto de uma substância no interior da célula pela técnica de radioautografia. Considerando a ordem cronológica, um aminoácido marcado radioativamente, ao ser acompanhado no interior de uma célula, encontrar-se-á primeiro no lisossomo? Não, aminoácido é proteína. No complexo de Golgi? Não, porque é proteína. Retículo endoplasmático, talvez, realiza o transporte de aminoácido acoplado à cadeia polipeptídica. Ou B, ribossomo, onde o aminoácido é ligado à cadeia polipeptídica da proteína. Alternativa B, tá, gente? Por quê? Isso vocês vão entender mais na parte de síntese de proteína, quando a gente conversar daqui a umas semanas. Mas o ribossomo é ele que vai ter uma relação direta com o aminoácido na parte de códons, tá? Então, na parte do RNA mensageiro.
ele tem, não é mensageiro, RNA mensageiro e ribossômico, ele vai ter uma relação direta. Então, portanto, é o carinha. Essa seria uma pergunta mais difícil para agora, mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.